Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar um texto evangélico que foi tratado no Espiritismo como uma moral estranha. E o texto ele diz assim: não cuides que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso parece uma moral estranha, vindo da boca de Jesus. Nós temos a consciência da importância que Jesus representa para a terra, porque de todos os espíritos, aquele que traz melhores condições para nos guiar, para nos conduzir à ascensão, ao crescimento espiritual é Jesus. Ninguém faz nada para o outro, né? O trabalho de evolução ele é individual, ele é intransferível. A gente está sempre falando isso. Nem a mãe que tanto ama o filho não pode fazer um trabalho de evoluir pelo filho. Faz um trabalho importante de acolhida, de exemplificação, mas o trabalho de modificação interna, que diz respeito à forma de entender as coisas, de interpretar as coisas e de proceder no campo da palavra, no campo do pensamento e da atitude. Isso é um trabalho de cada espírito. Mas nós não podemos negar que sem uma liderança firme, uma liderança segura, dificilmente nós poderemos acertar, fazer boas escolhas. Porque não existe um vento favorável para aquele que não sabe onde quer ir. Aquele que não sabe onde quer ir, para qualquer lugar que está indo não está bom, não sabe para onde quer ir. Parece que todo vento que bate está atrapalhando. Mas aquele que sabe onde quer ir, ele aproveita qualquer vento. Ele ajusta as suas velas, canaliza esse vento para poder alcançar o seu objetivo. Não quer dizer que a gente vê na figura de Jesus um farol que vai na frente e a gente procura seguir. A gente vê em Jesus um modelo de como nós queremos ser e entendemos que, tentando seguir seus exemplos, tentando seguir seus passos, nós vamos nos dar bem, nós vamos encontrar equilíbrio, saúde, paz, que é o que nós tanto precisamos, que nós queremos. Então ficou difícil fazer um entendimento vindo de Jesus, essas palavras: eu, quer dizer, Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada. Ou então, quando a gente vê em Mateus, capítulo 10, do versículo de 34 a 36, assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim por dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Então, foi durante muito tempo reconhecido como uma moral estranha, quer dizer, causa estranheza, conhecendo a natureza do pensamento de Jesus, como ele procedeu em todas as outras questões, que ele tenha vindo na terra para gerar guerra. Principalmente no período que ele veio, que era um período em que as pessoas decidiam tudo, na força da espada da violência. Aqueles que eram arrogantes, prepotentes, submetiam os outros na força da violência, do poderio. Será que esse seria o trabalho de Jesus? Um espírito
que para nós é o governador espiritual da terra, conhecido no meio evangélico como o príncipe da paz. Como que o príncipe da paz poderia trazer a guerra? Mas como ele mesmo disse, o Espiritismo é o Consolador prometido. O Espiritismo é o Espírito Santo, que veio nos explicar tudo o que nós precisávamos saber, no que diz respeito aos ensinamentos morais, ensinamentos relacionados ao espírito imortal. Quando a gente lê ensinamento moral, nós entendemos que é um ensinamento por espírito imortal, por espírito que habita um corpo aqui na terra, por espírito que vai para a pátria espiritual, para o que vai reencarnar. Quer dizer, são condutas que, se bem vividos, poderão trazer no campo das consequências a felicidade, Poderão trazer tudo aquilo que nós procuramos, que nós buscamos. Então o Espiritismo é o Espírito Santo, prometido pelo próprio Cristo. Olha, eu vou para o mundo espiritual, mas na época certa eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Esse Consolador, ele vai explicar tudo o que vocês precisarem saber. Vai explicar sobre a reencarnação, vai explicar sobre a causa e efeito, todas as leis que vocês precisarem saber. E vai relembrar tudo aquilo que eu disse. E o Espiritismo trouxe luz também a esse entendimento. Quando Jesus diz que não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, ele estava mostrando para a gente qual que era a natureza do seu trabalho. Qual era o compromisso do seu apostolado aqui na terra? Porque a terra, na época de Jesus, e a terra que ainda nós estamos vivendo, ela tem um entendimento de paz e de felicidade muito distante do entendimento que o mundo espiritual superior tem. Nós estamos falando de Jesus porque ele é o representante máximo, mas o mundo espiritual superior também tem um entendimento do que seja paz diferente do nosso. O que as pessoas, na sua maioria, não estou falando de um ou de outro, estou falando da sua maioria na Terra, agora aqui, no tempo que nós estamos vivendo, há 10 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos, ou há 1000 ou 2000 anos, pensam sobre a paz. O que as pessoas querem? O que elas imaginam que seja a paz para elas? Eu vou ter paz quando? Quando eu não tiver ninguém me perturbando, quando eu tiver descanso para o corpo físico, de preferência quando eu tiver um monte de gente para me servir, porque aí eu não preciso nem movimentar o meu corpo, aí eu vou estar em paz, eu vou estar tranquilo, Eu trabalho agora para eu descansar quando eu aposentar. Eu trabalho agora até sexta-feira para eu descansar quando chegar o final de semana. Esse é o entendimento que nós temos. Para que você trabalha? Eu trabalho para descansar no final de semana, não vejo a hora de chegar o sábado e domingo. Sem querer, de modo irreflexível, é assim que a maioria vive, completamente inconsciente. É por isso que os Espíritos vêm dizer: agora, enquanto nós conversamos, em toda parte está voltando os espíritos para o mundo espiritual, para a pátria espiritual, em situações lamentáveis. Lamentáveis. Por quê? Inconsciente viveram na terra, inconsciente de que são espíritos. Viveram como se fosse um homem de carne. Viveram como se a vida fosse acabar com a desencarnação física. Chega no mundo espiritual, nas primeiras horas, nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, a maioria, não todos, não sabe nem que desencarnaram. Continuam ainda ligados às sensações da terra, às impressões que o contato com a carne oferecia. O Danilo demora para sair da casa quando eles desencarnam?
depende de como viveu cada um. Para sabermos como é que nós vamos desencarnar, é só ver o estilo de vida que nós temos. Quem vive bem, morre bem, desencarna bem e vai para o espiritual. Depende de cada um. Depende do que cada um busca na sua vida. Quando nós deixamos a carne, a nossa mente, ela reflete diretamente sobre um corpo mais fluídico. Aqui ainda, na encarnação, no corpo, o corpo segura muitas coisas do nosso pensamento. Mas quando nós estamos livres do corpo físico, o que nós pensamos se transforma imediatamente. Então, se na maioria das vezes, aqui na Terra, enquanto estou encarnado, o meu pensamento é positivo, é de esperança, é de vontade de ajudar, de colaborar, é a fé em Deus e no futuro, eu desencarno e a minha mente, como uma usina viva de tudo isso, vai me levar eu para um mundo feliz. Na hora eu fico consciente. No entanto, se eu sou uma pessoa que, mesmo no campo do intelecto, eu compreendi, estou ouvindo que existe espírito, que morre, a gente vai para o plano espiritual, mas as coisas que me acontecem no meu dia a dia me desesperam muito. Quer dizer, não fez ainda a luz, o conhecimento não fez luz. Ele só está na minha cabecinha, como um registro, como uma memória, como um banco de informação. Mas ele não é instrumento de decisão, de vida. Eu desencarnando, estou sujeito às aflições, ao desespero, como qualquer outro. Agora, aquele que ainda não adquiriu essa evolução espiritual e encarnou na Terra e também não foi evangelizado, aí fica mais difícil ainda, porque desencarnando ele não sabe nem que desencarnou, ele continua, fica onde está, igual o gado que busca o rebanho. Para a gente poder agir com fluidez, com independência, nós temos que ter autonomia espiritual. Por isso que os Espíritos falam: encante-se, decore o seu mundo íntimo, uma paisagem tão bela, com coisas tão boas, que mesmo quando você estiver sozinho, ainda assim você se sinta bem acompanhado. Então a maioria dos Espíritos, eles buscaram na Terra, buscaram vencer no mundo da Terra. O mundo da Terra é aquele que traz as prioridades para a gente se dar bem aqui, como está falando, nesse entendimento de paz. Paz é quando não tem ninguém por perto de mim, me pedindo nada, me incomodando. Paz é quando as pessoas tudo ao meu redor estão me servindo, porque aí eu não preciso trabalhar. Esse é o entendimento de paz. Então, essa paz é que Jesus não veio trazer. Quando ele disse: não cuides, quer dizer, não pense que eu vim trazer a paz na terra. Eu não vim trazer a paz na terra, eu não vim reforçar esse entendimento tão pálido, esse entendimento tão distante da realidade espiritual que a terra tem alimentado há tanto tempo. Não, eu não vim trazer essa paz, mas eu vim trazer a espada como símbolo de uma luta que a partir daquele momento todos os espíritos deveriam travar. Daniel, quando ele fala nesse sentido, por exemplo, também não tem o fator da reencarnação na mesma maneira, trazer a paz através da espada. Sim. Encarna uma mãe e um filho que lá em vidas anteriores, débitos, estão vindo, quer dizer, na verdade, ele veio trazer a paz, no sentido de que ali existe a guerra, a espada, a briga dentro da família. Fazer isso se reverter. É isso aí, exatamente isso. É isso aí mesmo. Nós vamos chegar aí. Nós estamos aqui, no capítulo 10, versículo 34. Nos próximos 35, 36, ele vai. Não tem importância, ele vai convergir nisso. É exatamente isso. Quer dizer, então eu trago a espada. O que é a espada? É o símbolo de uma luta. Não a luta que eles já estavam vivendo, porque ele veio para trazer uma proposta diferente. A Terra já estava vivendo o conflito das espadas,
O próprio Império Romano, ele já tinha dominado todo mundo que era conhecido naquela época, a força da espada. E ele mantinha as pessoas submissas na força da espada. O planeta Terra não é da paz. O planeta Terra É do trabalho. É do trabalho. Não tem como ter esse entendimento de paz, de ociosidade, de descanso, num lugar que é de trabalho. É esse mesmo entendimento. Quer dizer que então a paz que Jesus não veio trazer era aquela paz de um entendimento viciado, que interpretava a paz como a garantia das coisas externas. Quer dizer, se eu tenho todos os bens materiais à minha disposição, eu estou em paz. Você vê que tem gente que até hoje, mesmo passado 2016 anos, procura desesperadamente essa paz. Ah, mas eu preciso trabalhar. Mas para quê? Para ganhar dinheiro. Mas você já não tem? Ah, mas eu preciso trabalhar para juntar dinheiro. Eu já tenho uma casa, eu preciso de outra. Porque traz no pensamento, isso aí é antigo. Não é de agora, é antigo. De que a segurança, ela é oferecida pelos bens materiais. E Jesus também explicou isso, né? Falando, gente, nós não somos donos nem do tempo que nós vamos ficar encarnados. Lembra da passagem do lavrador? O que você está fazendo? Ah, eu colhi bastante, agora eu guardei nesse celeiro. O que você vai fazer? Ao invés dele pensar em compartilhar para alimentar as pessoas, eu vou montar um outro celeiro. Eu vou trabalhar mais, vou juntar mais ainda. Porque aí vai ter para mim, vai ter para os meus filhos. Não, você é inconsequente, você é tolo. Por que eu sou tolo? Hoje mesmo o Senhor vai vir buscar a sua alma. Quer dizer, você não vai levar para o mundo espiritual isso. Agora, se você plantou, é digno. Trabalhou, colheu, é digno. Ninguém vai falar que isso é errado. Mas faz alguma coisa de bom com isso daí, né? Promova o aprendizado para quem está até o redor. Faça as pessoas felizes de verdade, alegre. Encha elas de vontade de continuar vivendo. Então não é essa a paz daquele que guarda no celeiro que Jesus veio trazer. E nem aquela paz de que as pessoas não têm que ter cuidado com o corpo. Ah, eu tenho que cuidar do meu corpo? Tem que cuidar da saúde, da higiene, tudo isso. E muito menos daqueles que identificam na paz a ausência do movimento, a ausência do trabalho. O Espiritismo de fato é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo os nossos irmãos de outras religiões falam que é o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, só que através dos Espíritos que compreenderam Deus e veio nos trazer qual é a vontade de Deus. E Deus nos traz uma fé dinâmica, uma fé de movimento, não de ficar genuflexamente de joelhos, mas ficar em movimento constante. Mesmo que o corpo físico esteja já minado, sem energia, sem vitalidade, mas o espírito tem que estar em movimento. Movimento em busca de Deus, em busca de se alimentar da oração, em busca de fazer alguma coisa útil para alguém, né? De quando abrir a boca para a pessoa sair dali encorajada para as lutas que elas vão ter. E hoje nós temos que tomar muito cuidado. Se sempre nós tivermos que tomar cuidado com a palavra, hoje mais ainda. Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa, ela sai daquela conversa, ela vai e se suicida. Como é que a gente faz? Toma muito cuidado. A gente tem que estar sempre falando coisa boa, né? Não, a coisa vai melhorar, o país vai melhorar, a economia vai melhorar, a política vai melhorar, tudo vai melhorar. A pessoa às vezes ela já está naquele fiozinho e a gente só dá mais uma forcinha para ela cair no despenhadeiro. Não é isso que Jesus veio trazer. Veio trazer o conhecimento de como é que a gente pode acessar as leis espirituais para o nosso benefício e para os outros. Mas como nós estamos em várias encarnações nesse processo vicioso, com más tendências, com más inclinações, não é fácil a gente mudar de uma hora para outra. É aí que está a luta. Não é a luta que a gente estabelece contra o outro, mas é a luta que a gente tem que empreender conosco mesmo. Que a gente sai de casa pensando assim, hoje eu não vou dar nenhuma resposta atravessada para ninguém, eu vou procurar falar com doçura, falar na tonalidade certa. Se alguém
falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou fingir que eu não dou bola, e vou falar uma coisa boa para essa pessoa, vou fazer uma prece, uma oração, e vou chegar no meu serviço e vou ser cooperativo com todo mundo. Todo mundo acorda orando desse jeito. Daqui a pouquinho parece que estoura o negócio dentro da gente, né? O cérebro parece que é um redemoinho. Por quê? Uma encarnação, a gente aprendendo como é que tem que fazer o certo. E um monte de encarnação desleixado. Não vou dizer que todas elas não são maldosas, mas um monte assim, sem essa preocupação. Encarnava, vivia como todo mundo vivia, relaxado. Se falava errado, falava assim uma coisa ruim, achava que era normal, todo mundo falava assim. Se estava ligado a algum vício, mas também, o que é que eu vou fazer, né? Eu estou aqui na terra, se eu não beber, se eu não fumar, eu vou fazer o que também, não é? É o que o povo fala. Se eu não bebo, se eu não fumo, se eu não vou numa festa, o que eu vou fazer? Só trabalhar para morrer. É o espírito materializado. E nós fizemos isso um monte de vezes. Agora vem numa encarnação e aprende que o espírito é o depositário de toda a herança, que todo bem que ele faz conta ao seu favor, que ele se enriquece dos valores e quer fazer isso, não dói, né? Dói. Porque a gente começa a se enxergar com uma lente mais profunda, mais ampla. A autocrítica, a autoanálise em relação a nós mesmos, né? Ela vai ficando apurada, a gente vai vendo que nós queremos ser uma coisa, mas ainda somos outra. É o bem-aventurado que chora. Se ele chora é porque ele já está vendo as suas próprias imperfeições. Mas se ele chora é porque ele já reconhece que ele precisa mudar. E ele vai mudar. Persistindo, trabalhando. Essa é a espada que traz Jesus. O Espírito Emmanuel lucidamente esclarece esse texto evangélico. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino à luz da imortalidade. Quando nós lemos lá o livro do André Luiz, o Gregório, o grande sacerdote Gregório, ele tinha uma certa tranquilidade, porque ele adquiriu um poder mental tão grande, ele colocou centenas de espíritos trabalhar para ele. Centenas de espíritos faziam ao redor dele a proteção do ambiente onde ele estava, e centenas à distância obedeciam o seu comando. Ele não estava numa certa tranquilidade? Numa posição tranquila. Este é o entendimento do plano inferior. O plano superior trabalha incessantemente e sente paz descendo as zonas umbralinas, socorrendo, encaminhando, iluminando, curando. São pontos de vista diferentes. A gente vai entendendo agora o que é a espada de Jesus. É a proposta que é diferente. A opinião sobre as coisas que são diferentes. Quer dizer, a espada corta um tempo para iniciar o outro. Corta na própria carne os nossos encantos, as nossas ilusões, tira para que a gente possa ter um entendimento mais próximo de como vivem os espíritos superiores e de como são as leis divinas, para a gente poder se ajustar a ela. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. E a dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração.
Cada um aqui na terra entende paz de acordo com os seus interesses. A pessoa é comilão, tem a geladeira cheia, a mesa cheia, estou tranquilo, está favorável. Tem até a música, né? Estou tranquilo, está favorável. Para as nações, se eles não estiverem precisando usar os armamentos dele para combater o inimigo, quer dizer, ele é vencedor, o território dele está protegido, os interesses econômicos estão protegidos, ele está em paz, está tranquilo. Embora o coração esteja fervilhando de tristeza, de angústia, de agonia, de solidão, de ódio. Vai falar aqui do ódio, dos ciúmes e da inveja. A paz que nós devemos buscar e que ela é conquistada por muito, muito trabalho é a consciência tranquila. É o dever cumprido. É a vigilância que nós temos que fazer das nossas próprias imperfeições. Para os espíritos imperfeitos, são os impactos das paixões em atendimento aos sentidos. Todo mundo que vier me prejudicar, me atrapalhar, impedir que eu use todos os meus sentidos para me oferecer prazer, está tirando minha paz e meu sossego, para o espírito inferior. Eu estou aqui tão tranquilo, eu como, eu bebo, eu durmo. Agora vem alguém aqui falar para mim que eu tenho que trabalhar, está tirando minha paz. Tem alguém que vem aqui falar para mim, não, você não pode pegar tudo para você. Vamos dividir para os irmãozinhos, todo mundo tem que comer a sua vez. Está me tirando a paz e o sossego, então eu tenho que guerrear para conquistar a paz. A espada aludida pelo Cristo é, pois, um simbolismo, é um símbolo. Quando foi perguntado a Emmanuel, e ele respondeu no Consolador, porque os espíritas, quando começaram a ler essa moral, chamada moral estranha, também tinham dificuldade de interpretar. Mas por que Jesus falou isso? Que não veio trazer paz, que veio trazer espada. E perguntaram para Emmanuel, o que o mundo espiritual entende por isso? Que espada é essa, né? E ele respondeu, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela relação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. A espada citada no texto evangélico, ela está também representada na cruz, símbolo do cristianismo. A cruz encravada no alto do Gólgota revela a vitória do bem sobre o mal, mostrando que, por meio dos sacrifícios, das renúncias e dos exemplos no bem, a criatura humana pode regenerar-se. Quando Jesus foi colocado na cruz, lá no Monte das Caveiras, no Gólgota, aquela cruz cravada na terra é uma espada também cravada na terra. E ela representa ali a vitória do Cristo sobre o mal. E tem gente que fala, mas como que Cristo venceu o mal se a gente vê na terra latrocínio, homicídio, assassinato, tudo o que a gente está vendo? O que as pessoas não entendem é que a vitória é do bem sobre o mal na figura do próprio Cristo. Quer dizer, Cristo na cruz venceu o mal, o próprio mal, que já não tinha mais nele. Ele removeu o pecado do mundo interno dele e nos convida a fazer isso. Ele venceu o mundo. Venceu o mundo. E nós temos que vencer também. E nós também temos que vencer, essa é a doutrina dele, né? Através dos ensinamentos, do como procedeu Jesus, se nós buscarmos proceder, nós vamos tirar o pecado do mundo. Quando nós vamos tirar o pecado do mundo? Quando nós deixarmos de pecar. Quando nós deixarmos de errar, nós tiramos todo o pecado do mundo em nós mesmos. Aí mesmo encarnando nas próximas encarnações, as coisas do mundo já não vão mais nos arrastar aos vícios, às paixões, aos medos, à ansiedade, porque nós vamos guardar viva essa fé de que Deus nos criou para a vitória e que Ele está sempre nos ajudando, nos amparando. E como é que nós vamos ser destruídos se o Espírito é indestrutível? Compreendemos assim que a felicidade é uma conquista individual que passa necessariamente pelo reconhecimento das próprias imperfeições e prolonga nas batalhas travadas na intimidade do ser,
Tal é o preço da paz, marcada pelas lutas íntimas, pelos processos da reeducação e pelo trabalho intenso, pois, como nos lembra Emmanuel, buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. Quando o Espírito assumiu um compromisso, um trabalho aqui na encarnação, e foi concedido o trabalho na encarnação. E aí ele encarna-se e esquece de tudo o que ele tinha programado para ele mesmo. E fala: você quer saber de uma coisa? Eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero. E sai fazendo o que acha que pode fazer. Quando desencarna, quando está chegando já perto do desencarne, ele mesmo fala para si mesmo: nossa, se eu tivesse jeito de eu voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Mas o tempo já está esgotando, está acabando. E ele desencarna. Aí chega no mundo espiritual, ele vai ter paz? Não. Por que será que ele não vai ter paz? É Deus que vai colocar ele numa situação de tortura? Não é. Nós sabemos que não é. Então o Espiritismo, ele não é o Consolador prometido? Ele não é o Espírito Santo que vem informar? Por quê? Ele vem informar tudo, ó. Ele está falando como é aqui na Terra e como é no mundo espiritual. Aí esse Espírito chega lá, ele começa a sentir um frio na espinha. Quando que a gente sente um frio na espinha? A gente sente um frio na espinha quando a gente percebe que nós fizemos tudo errado. Começa a pensar na sua vida, vê que perdeu uma grande oportunidade, que não estava tão difícil, né? Que tinha muitos fatores facilitador. Às vezes o plano de reencarnação coloca a pessoa numa família que vai poder ajudar, uma família já esclarecida. Às vezes os pais fazem sacrifício para os filhos estudar e pagam a faculdade para o filho, coisa que sozinho ele não ia conseguir chegar, facilitando a entrada dele num curso de nível superior para ele exercer um trabalho na comunidade. Nasce, encarna num estado de um país que está numa condição melhor, se aproxima do Espiritismo. Tudo isso foi atuação e intervenção da misericórdia que permitiu o encarne e os agentes facilitadores. E às vezes a gente fica pensando que é nós mesmo, né? A gente fala: nossa, você viu? Estava pensando outro dia, como que eu sofri na minha vida, como foi difícil minha infância. Você viu como que eu consegui isso, aquilo, outro? Aí chega no mundo espiritual, os espíritos falam: tá vendo como que nós ajudamos você? Onde era para você encarnar? Onde nós te encarnamos? Você está vendo essa pessoa que chegou na tua vida e falou isso, te encaminhou, te levou para tal lugar? Fomos nós que mandamos para lá. E agora esse espírito que teve toda essa facilitação, toda essa ajuda e fez tudo errado, ele tem essa informação no mundo espiritual. Aí ele começa a se sentir mal. Aí ele perdeu mais uma vez a paz, a sua paz. Entrando no outro versículo, esse já é o 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. É lógico que Jesus não estava falando que ele veio fazer um brigar com o outro. Toda a doutrina de Jesus foi de aproximação, de amor. Ele pede para o filho honrar o pai e a mãe, né? Ter carinho, ter atenção, ter cuidado com o pai e com a mãe. Cuidou da infância, cuidou dos idosos, cuidou das mulheres. Então ele estava dizendo assim, que como a proposta dele, o sistema que ele trazia era diferente do que os homens estavam acostumados a viver na Terra, na medida que as pessoas iam compreendendo ele, compreendendo o cristianismo, as opiniões, mesmo dentro do mesmo grupo, elas iam ficar diferentes. A gente percebe, dentro do mesmo grupo familiar, tem pessoas que têm um entendimento lúcido, sóbrio das coisas, e outros tão inferior, né? Tem uns que se agigantam dentro do mesmo grupo, se agiganta espiritualmente, e outros sai tão pequeno, né? É tão pequeno. Por quê? Porque foi compreendendo nesse trabalho de encarnação, foi nesse impacto de encarnar, ganhar um corpo, é um impacto com a biologia, né? Desencarnar é um outro impacto, encarna, desencarna, foi despertando. E aquele que vai despertando,
ele vai ficando diferente. Não significa que ele não vai ficar perto da pessoa, que ele não vai ajudar, mas a diferença de entender as coisas, de proceder, de agir, elas vão ficando visíveis. É nesse sentido que Jesus quis dizer que ele trouxe a divisão. A divisão daqueles que já se iluminaram mais, daqueles que se despertaram mais, daqueles que ficaram estacionados. Vai aparecendo essas diferenças. E aí vem o entendimento. Que quando nós entendemos as coisas espirituais, nós aceitamos nos nossos núcleos familiares. E também aceitamos trabalhos na comunidade que vai trazer próximo a encarnação, os afetos e os desafetos. E mesmo que nós não lembremos daqueles que conviveram conosco, lembra da quarta-feira que nós estávamos falando do refletir? Um pensa, a mente de um reflete no outro. O pensamento diferente da pessoa que está junto com a gente, às vezes ligado no laço consanguíneo, o jeito que ele pensa as coisas, ele produz, vem na nossa mente, mesmo que a gente não veja, mas vem na nossa mente e aquilo já nos causa mal-estar. É uma tortura, né? É uma encarnação que a convivência é uma tortura, é o conflito, é a cruz que cada um terá que carregar na conta do sacrifício para poder reconciliar, reajustar com aquela pessoa. Assim como traz os afetos, né? Aquelas pessoas que a gente se identifica e a aura, o halo nos alimenta. Quantas pessoas que a gente convive que só de se aproximar torna aquele dia especial, aquele dia alegre, tranquilo, ameno. Só com um halo, né, com a irradiação, não precisa nem falar nada. Mas também trazemos os desafetos. Aqueles que a gente não lembra, mas aquele que, se nós prejudicamos, a presença dele nos constrange. Porque faz a gente lembrar, nem que seja emocionalmente, não seja no campo da lembrança, da memória, que a gente não consegue lembrar, mas nos constrange. Nos constrange. Nessa encarnação mesmo, quando a gente fez alguma coisa errada com uma pessoa, a gente falou alguma coisa errada, prejudicou, mesmo que e a gente ainda não conseguiu a reconciliação, quando a pessoa chega no ambiente, não constrange, a gente fica constrangido. A gente não consegue olhar para a pessoa, olhar nos olhos dela. E os espíritos que estão na nossa família, a mesma coisa. Quando nós temos ainda querelas para resolver e nós ainda não resolvemos, aquelas pessoas chegam perto de nós e tiram a nossa paz. Nós temos que acertar, nós temos que doar o nosso tempo, a nossa atenção, fazer o nosso trabalho. É por isso que eu falo, gente, calma aí. Tem pessoas que vêm empolgadas na doutrina espírita e quer que o espírito incorpora no médio e fala, você tem uma missão excepcional. Calma, nós somos cristãos antes de mais nada. Um pouquinho menos, que nem fala os jovens, né? Um pouquinho menos. Você encarnou? Encarnei. Onde você está encarnado? No planeta de tal maneira que a tua missão é ser bom. A tua missão é encontrar todos aqueles que você fez algum mal e a cada um deles devolver o que você tirou dele. Pronto. Precisa mais algum espírito incorporar e falar isso aí? Tua missão vai ser de essa. E como que eu faço para encontrar elas? Não se preocupe. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando você se reconciliou com aquela meia dúzia que está ao teu redor, é como se você subisse para o próximo degrau, né? E encontrasse lá os próximos. Eles vão chegando um por um. Trabalho por trabalho. Não tenha pressa, não fique ansioso. Ah, mas será que eu estou perdendo meu tempo? Está passando meu tempo e eu não estou realizando minha missão? A encarnação é a sua missão. Olha lá, os afetos e os desafetos. Todo novo conceito, ele gera conflito. Porque você começa a ver que você não tem aquele comportamento, aquele hábito, você começa a ficar agitado, que você quer ter. Aí você vai se esforçar para ter. E aí então nasce dentro de você um novo homem. Agora, se você achar que está tudo certo,
não precisa mudar nada, são as pessoas que precisam, vai perder a encarnação. Não, as pessoas é que são muito maldosas. Elas são perversas, as pessoas. Elas querem me atrapalhar em tudo, elas querem me atrapalhar. E como é que você vai fazer? Eu vou guerrear. Eu vou guerrear com elas, né? Vou mostrar para elas quem sou eu. Pronto, perdeu de novo a encarnação. Vai sofrer na terra e vai sofrer no mundo espiritual. E encerrando, assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Assim, os inimigos do homem serão na sua própria casa. Já entendemos por que na própria casa, no sentido de que vem espíritos que nós já convivemos em outras existências para haver um acerto, né? O reajuste, a redenção, almas em redenção. Você na própria casa também não. Isso, sim. Assim que, por exemplo, um religioso que, usando a palavra, a facilidade que foi dado de falar para o público, de exercer um fascínio, exercer um convencimento, usou mal, volta na outra para fazer um trabalho dentro daquela mesma religião ou de outra para poder corrigir, né? Então a gente todos os trabalhos, um administrador que não foi zeloso, que não atendeu o princípio da economicidade, da justiça, da igualdade, desencarna e pede a encarnação para vir fazer diferente, para fazer melhor, para fazer mais bonito. A mãe que desprezou os filhos volta na outra encarnação para ser uma mãe cuidadosa, uma mãe zelosa. É assim, né? Então pode ser esses inimigos, mas pode ser e é também o inimigo que está na nossa própria casa, no nosso próprio coração. Olha o que o Fenelon fala dos ciúmes e da inveja. Olha só o que fala o Espírito Fenelon do ciúme e da inveja. Quem tem ciúmes e quem tem inveja. Vê, esse daqui precisa ter algum inimigo? Quem tem ciúmes e quem tem inveja precisa ter algum inimigo? Olha isso. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. Falando que quem sente ciúme dos outros, inveja, em qualquer lugar, em qualquer tempo, qualquer hora, está sempre com febre. Ele está sempre passando mal. O que não tem e os outros possuem, lhe causa insônia. Então, se ele é invejoso e alguém tem alguma coisa, ele não dorme. Dão-lhes vertigem o êxito dos rivais. Se ele vê alguém que é rival dele, vitorioso, bem-sucedido, prosperando, dá vertigem. Passa mal. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse sempre é rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon veio confirmar uma informação que nós pegamos aqui no outro capítulo, né? Quando ele disse assim, que quanto mais avançado é o espírito, menos necessidade de coisa ele tem, menos ele possui, mais livre ele é. Ao contrário disso, o que sente ciúmes e inveja, ele pode ter tudo e conquistar tudo, mas quando ele tem aquilo que ele pensava ser importante, ele já começa a cobiçar o que o outro tem, começa a se sentir mal com o que o outro tem. Então ele está sempre agitado, nunca está satisfeito. É esse inimigo que o Evangelho de Jesus, a espada, né, do conhecimento, que nós agora estamos assimilando, deverá vencer dentro de nós mesmos. Os inimigos que trazemos dentro de nós são as más tendências e as outras deficiências. Essas más tendências e essas deficiências
elas conspiram contra a nossa saúde. Elas prejudicam a saúde integral porque elas atrapalham o nosso campo emocional, o nosso campo espiritual e o nosso campo físico. É por isso que no Espiritismo bem entendido, fala que o Evangelho é a maior medicina preventiva. Porque se a gente compreende os preceitos trazidos pelo Evangelho e busca praticar, nós não adoecemos. Espiritualmente, que é o mais importante. Porque grande parte dos problemas que nós estamos tendo é por causa dos desequilíbrios que nós temos emocionais, que abre brecha para a chegada do espírito obsessor e acaba gerando problemas, seja no corpo social, né, das inimizades, ou no corpo físico. E encerramos dizendo que faz sentido, então, recordar a recomendação de Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Podemos afirmar como conclusão desse estudo: o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituído em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então não se justifica o que alguns fazem, querendo pegar, né, os ensinamentos do Evangelho e colocar na cabeça dos outros como imposição, convencer por imposição, porque fizeram uma má interpretação dessa passagem. Jesus veio trazer espada e não veio trazer a paz. Então vamos socar o cristianismo na cabeça.